Eu quero apenas uns poucos comentários, obviamente concordando com o que disse o ministro Barroso, que deu um passo significativo nesse debate público da questão, porque colocou a regulamentação, a legalização com regulamentação. É verdade, né? Uma vez nós estávamos discutindo na favela do Vigário Geral, no Rio de Janeiro, a respeito desses temas. E ali havia um grupo de pessoas de origem duvidosa. Alguns deviam ter sido traficantes, aparentemente todos eram regenerados pelo Afro-Reggae, mas, enfim, mas havia ali um grupo de pessoas. E a grande questão para eles é assim, mas quem é que vai distribuir a droga se ela for legalizada? Com medo que, sabe, no caso deles, não estavam preocupados com a droga Brás. Estavam preocupados com a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a Brahma, que fosse tomar conta daquele mercado deles. Então, na verdade, é uma luta grande, realmente, porque o tráfico no Brasil cresceu muito. E não só cresceu, como ele começou a penetrar na política, né? Nós vimos no México, na Colômbia, na América Central, na África. O que significa isso? Pouco a pouco, o tráfico vai ter um papel. Nós estamos todos escandalizados com o Lava Jato, porque está pegando as empresas, empreiteiras. Vamos ver o que acontece com o tráfico, porque está penetrando nos baixos escalões e sabe lá até que ponto irá da política. E você tem realmente uma questão que diz respeito a um valor essencial, que é a liberdade. O tráfico impede o livre movimento das pessoas, impede a criança de ir para a escola, ou submete os professores ao seu controle. É uma realidade dramática. E que nós estamos assistindo no Brasil uma guerra entre grupos, e começa a ter uns sinais que nós assistimos no México, na Colômbia, de cartelização pesada, não é? Basta ler os jornais que nós vamos ver que tem uma briga entre o PCC, que é uma organização poderosa, especialmente sediada em São Paulo, e em São Paulo, monopólica, razão pela qual há menos briga entre grupos, que só tem um grupo que comanda. Mas esse grupo está querendo comandar outras regiões e estão tentando comandar a entrada de droga da Colômbia, por causa do acordo que está havendo na Colômbia. Então, a entrada pelos Solimões e tudo mais, e começa a ver briga de facções. Então, essa questão da droga tem esse outro lado, que é o tráfico, que não pode ser posto à margem na discussão. E estão ligadas as questões. Nós continuamos preferindo fechar os olhos, fazer de conta que não é nada. Mas é muito sério. E passa pelo que o ministro disse aqui. Se nós conseguíssemos fazer com as drogas o que foi feito com o cigarro, com o tabaco, seria um passo importante. E não, no sentido de não só de reduzir o consumo, que é um dos objetivos, mas também de desorganizar o monopólio que o tráfico está exercendo sobre territórios e sobre áreas que são muito importantes para o país e que põem efeitos na área política. Eu acho que aí é uma convergência muito clara e forte entre vocês dois, e é absoluta verdade. O nó do problema, a solução profunda, transformadora, é nesta direção. Tudo quase que agora realmente como é que se chega lá. Mas o ministro deu passo nessa direção. Sem dúvida. Né? Como é que se chega lá? Ele tem que ganhar uma maioria no Supremo. Isso para o passo número um. Número um. O passo número 2, eu acho, presidente, que depende de reforma legislativa. Quer dizer, eu acho que a judicialização ela tem limites de legitimidade e limites a partir dos quais ela se torna ilegítima. Quer dizer, a judicialização para proteger direitos fundamentais, claro, ela é legítima. Então, uniões homoafetivas, na minha posição, descriminalização da interrupção de gestação em determinadas situações. Agora, há outras questões que elas exigem uma decisão política, claro, porque assim é a vida democrática. Eu ouvi, presidente, eu queria fazer um disclaimer aqui, eu vi uma entrevista do senhor recentemente, o senhor dizia, olha, eu defendo isso, mas eu nunca fumei, não conheço e tal. Eu me lembrei eu tenho um amigo, que é um procurador da República aqui em São Paulo, que escreveu um livro sobre a proteção constitucional do transexual. Mas ele é um sujeito ortodoxo, casado, tem filhos. Mas onde ele ia, perguntava para ele, e aí, está feliz, está realizado?
E aí ele disse que vai publicar a nova edição, vai ser a proteção constitucional do transexual, uma visão teórica. Então, eu gostaria de dizer que também é uma visão teórica que eu estou compartilhando. Mas há uma experiência histórica, presidente, relevante, que é a da prohibition nos Estados Unidos, a da lei seca nos Estados Unidos. Quer dizer, ali é um laboratório existencial de como a proibição radical de um produto em relação ao qual existe demanda constante só produz resultados ruins. E aí, voltando ao Milton Friedman, ele dizia, o que eu constatei ali? E há um vídeo, para quem quiser assistir, muito interessante, em que ele dá esse depoimento. Você proíbe o álcool e não produz nenhum impacto sobre a demanda. Portanto, o consumo continuava, a oferta continuava. O único problema é que, em vez de ser feito legalmente e controlada, ela cria um submundo do crime em relação àquela oferta. Eu acho que é a mesmíssima lógica. Quer dizer, a eventual legalização com regulação não vai diminuir a demanda. É preciso a gente não ter ilusão quanto a isso, porque não vai diminuir a demanda. Provavelmente vai manter a demanda estável, provavelmente, num primeiro momento. E acho que, a médio prazo, com contra-propaganda, você consegue diminuir a demanda, até porque o fruto vai deixar de ser proibido. Portanto, a primeira ilusão a ser desfeita, a eventual legalização com regulação não vai diminuir a demanda num primeiro momento e pode até aumentar ligeiramente. Não há garantia quanto a isso. Mas vejam, e eu queria insistir, a grande questão moral aqui é a de proteger as vítimas inocentes e não proteger quem toma a deliberação pessoal de consumir drogas. Portanto, eu acho que o nosso objetivo é libertar comunidades do poder opressivo do tráfico que advém da legalidade, e quem estudar um pouquinho a experiência da lei seca nos Estados Unidos saberá como não dá certo esse tipo de política que nós estamos adotando. E provavelmente, como aconteceu com o cigarro, se houver um conjunto de medidas educacionais, de campanhas, etc., vai reduzir depois o consumo. Eu me lembro que na Holanda, me impressionou o fato seguinte, que a Holanda fez uma experiência, como toda a gente sabe, de liberar certos locais para venda de maconha. Mas era a porta de saída, a porta de entrada não, a produção não. Então a polícia da Holanda continuava perseguindo os produtos. Da frente, do fundo não, é isso aí. Muito bem. O que aconteceu lá? Conversando com jovens de escola na Holanda, várias escolas e tal, nós fomos. Bem, a curiosidade deles não era mais para com maconha, porque o fruto não era proibido, era com álcool, porque havia uma restrição, como há em vários países da Europa, a compra de álcool é muito controlada. Então, isso certamente um segmento da população vai procurar transgredir aqui, ali, acolá. É da natureza humana e da organização social. O que não nos leva a dizer, bom, então vamos reprimir, porque não adianta. A razão é que não adianta. A lei seca mostrou isso abundantemente. Então, vamos buscar formas mais inteligentes e não ficar obcecados com a ideia, vamos eliminar o consumo de droga no mundo. Não se vai conseguir. Não se vai conseguir, mas vamos evitar o que disse o ministro, vítimas inocentes e, sobretudo, a violência do tráfico que tem efeitos mais gerais na sociedade negativos. Dois comentários, e também vou começar agora a usar algumas perguntas que chegaram aqui do público. O primeiro comentário, há muita coisa a ser feita e há etapas e há coisas que vêm antes e outras que vêm em seguida. Um ponto que me parece interessante, ministro Barroso, é que há, eu chamaria, algumas formas soft de regulação que estão sendo testadas em diferentes países e que provocam menos reação negativa. O uso, por exemplo, o fornecimento de seringas não contaminadas para quem se usa drogas injetáveis. O presidente mesmo mencionou o uso, fornecimento controlado de metadona como um substituto da heroína. Isso é pura e simplesmente salvar vidas humanas. Não é? É um bem público, é um bem evidente. Não é?
Essas pessoas deixadas desamparadas, cedo ou tarde, se aniquilam, se destroem. E isso não implica nenhuma legitimação da prática, bem entendido, né? É realmente uma coisa de bom senso, é um princípio médico, de humanista, de atender pessoas que estão numa situação muito difícil. Tem se falado pouco ainda sobre isso aqui no Brasil, me parece, né? São passos que também, à medida que o tema avança e as primeiras barreiras vão caindo, se pode abrir a discussão e se fazer experiências nessa direção, me parece. E há experiências bem-sucedidas. Em Portugal, por exemplo, houve uma queda relevante de doenças infecto-contagiosas, como a AIDS, inclusive. Sem dúvida. O que é uma resposta dos fatos muito convincente. Não é? As coisas têm um efeito positivo. Né? Bom, há duas questões que eu achei aqui muito interessantes que chegaram. Uma é a questão das mulheres e droga. Parece que 70% das mulheres presas são por delitos ligados às drogas. O presidente Fernando Henrique visitou o Carandiru. Foi uma experiência marcante. Eu poderia falar nisso. E me parece também que, de uma maneira ou de outra, o tema, não é, Ilona, está chegando também ao Supremo. Como é que tipo de tratamento poderia ser dado a esta situação que golpeia de uma maneira também, de certo modo, desigual, desproporcional, um segmento frágil, vulnerável da população, né? A outra, só menciono rapidamente aqui, é dos pequenos delitos ligados ao tráfico, né? Gente que não usa violência, os aviões, os jovens, os primários. Que tipo de alternativa de pena, de proporcionalidade de pena poderia ser oferecido a eles para impedir que eles entrassem na cadeia da exclusão e da criminalidade? Deixa eu começar, depois o ministro Barroso dirá com mais segurança jurídica as questões. É o seguinte, o que eu vi no Carandiru, presidiário feminino, uma boa proporção das mulheres presas era por causa de tráfico. Em geral, elas são levadas ao tráfico por seus amigos, namorados, amantes, ex-maridos, etc., etc. E não necessariamente, mas em grande proporção é isso. Há uma situação que é dramática, porque a mulher presa não é visitada pelos homens. Ela tem filhos, os filhos ficam com a mãe dela, abandonados, ou na rua, abandonados, e elas ficam isoladas na cadeia. A recíproca não é verdadeira. Quando o homem está preso, a mulher vai visitá-lo. Então, esse é um tema que precisa ser discutido, o comportamento diferencial de solidariedade de homens para com as mulheres e das mulheres para com os homens. A solidariedade feminina é muito maior do que a masculina no caso de que alguém esteja pego numa infração. E na cadeia, ela só tem uma alternativa. Primeiro, esperar, são condenados, em geral, por traficantes, a pena é relativamente ampla. Muitas delas ficam esperando a sentença, o que já se sabe. A sentença é demorada e quando elas saem, o que elas vão fazer? Vão ser aprisionadas pela rede de tráfico, porque é difícil dar emprego a quem já foi preso. Há movimentos, há muitas ONGs, há muitas empresas hoje em dia que estão procurando agir de outra maneira e oferecer emprego, mas, na média, a chance de uma mulher que foi presa como traficante voltar a ser realmente traficante é enorme, porque aprende bem o crime na cadeia e, quando ela sai da cadeia, qual é o braço que a acolhe? É o braço do bandido. Então, eu acho que essa questão é realmente relevante, a questão de ter um olhar especial para a situação das mulheres na cadeia. E muitas, presidente Miguel, são presas tentando entrar na cadeia com drogas. Exatamente. Para os companheiros que são extorquidos pela facção que obrigam a ele tentar levar drogas para o presídio. É uma tragédia brasileira. O sistema, portanto, 70% das mulheres presas, quase todas as prisões inúteis, porque não trazem nenhum proveito para a sociedade. Há uma frase que é frequentemente repetida e é verdadeira, mas eu gostaria de explicar o sentido dela, que é a de que no Brasil a gente prende muito, mas prende mal.
Nós temos hoje a quarta maior população carcerária do mundo, com cerca de 650 mil pessoas. Por que a gente prende muito, mas prende mal? Porque a sociedade brasileira tem duas grandes preocupações: violência e corrupção. Pois mais de metade da população carcerária está presa por razões que não são nenhuma dessas duas. Quase 30% estão presos por delitos associados a drogas. Há um número, mais ou menos 25% da população carcerária por roubo, portanto, aí tem violência, e cerca de 10% por homicídio. Portanto, 25% roubo, 10% homicídio. De modo que 35% da população carcerária está presa por violência. Agora, atendendo à demanda social. Agora vamos ver quantos estão presos por corrupção. Corrupção no sentido de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, fraude em licitações. Não tem estatística. É menos de 1, dá traço no Ibope. E, infelizmente, não é porque não aconteça esse tipo de criminalidade no Brasil. Infelizmente, a realidade demonstrou que nós criamos uma elite brasileira que pratica desabridamente a criminalidade econômica sem nenhum tipo de consequência. Portanto, nós temos um sistema em que é preciso endurecer no topo e é preciso suavizar na base, porque, historicamente, o sistema é profundamente desigual. Poucas coisas no Supremo se revelaram mais evidentes para mim nesses 4 anos que eu vou completar lá. A partir do ano que vem eu já posso me aposentar. Espero que não. Nesses 4 anos, poucas coisas me impressionaram mais do que a perversa desigualdade do sistema punitivo brasileiro, que é feito para punir negros e pobres, em grande parte por delitos irrelevantes, enquanto é totalmente leniente com todo o tipo de criminalidade de sonegação a fraudes financeiras praticadas no topo da pirâmide. Portanto, a percepção dessa desigualdade me levou a rever muitos conceitos de como nós devemos tratar esta matéria. Não para criar uma sociedade punitiva, porque você não faz um país com direito penal nem com exacerbação de direito penal. Você faz um país com educação, distribuição justa de renda e debate público democrático de qualidade, um pouco como estamos tentando fazer aqui. Mas a verdade é que um direito penal absolutamente leniente no andar de cima criou um país de ricos delinquentes. Isso é o que nós criamos no Brasil. E é disso que nós estamos tentando sair neste momento, e temos uma chance de mudar de patamar e não devemos perdê-la, porque senão vai ficar tudo como sempre foi, e tudo que nós estamos passando terá sido em vão. Portanto, essa questão do sistema penitenciário, a gente tem que escolher adequadamente quem punir, porque, do modo como nós estamos punindo, você custa caro para a sociedade e não produz nenhum tipo de resultado, como neste exemplo de prender 70% das mulheres por delitos associados ao tráfico. Portanto, eu acho que nós estamos precisando, no Brasil, de pensamento original, energia criativa e um pouco de ousadia para mudarmos de patamar. Uma palavra sobre as pequenas penas, presidente? Eu acho que um debate... as penas alternativas. É exatamente isso. Quer dizer, eu acho que um debate que essa discussão pode e deve trazer é, pelo menos, não se prender preventivamente, para começo de conversa, réus primários e de bons antecedentes. E, em muitos casos, não se prender nem depois da condenação os primários e de bons antecedentes. Você tem muitas fórmulas que vão desde trabalho para a coletividade até a interdição de direitos. Eu acho que a gente, em matéria de pequenos traficantes por quantidades não importantes e que não integrem organizações criminosas, eu acho que a gente tinha que utilizar um sistema amplo de medidas alternativas
em lugar da prisão. No caso da reincidência, aí talvez mude de figura, mas a gente tem que acabar com o envio para o sistema penitenciário de jovens primários e de bons antecedentes, porque no dia que ele pisa, se ele passar um dia lá, acabou. Portanto, ele não pode entrar. Foi isso que foi feito em Portugal. Em Portugal, é possível haver alguma penalização, mas ela não passa pelo sistema criminal. É um sistema administrativo que leva a pessoa, que reincidente, por exemplo, no uso de droga, a prestar serviço à comunidade. Não é? Eu acho que essa flexibilização na legislação penal é importante. Mas nós temos aí a cultura brasileira, é a cultura de que põe na cadeia. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, por exemplo, é duríssimo em matéria de drogas, duríssimo. Assim. Pequenas quantidades, eles dão um regime fechado, penas muito duras. Portanto, o debate não é só um debate no Supremo nem no Congresso, é na sociedade. Porque a cultura tem que mudar. A visão de todos nós é que tem que mudar. Essa foi uma das razões pelas quais pessoas como eu nos metemos a fazer de quase que pregação. Porque não é para influenciar simplesmente o Congresso. O Congresso é no fim. Não é? E é preciso ter uma certa estratégia e ver quais são os pontos que você pode levantar. O ministro Barroso deu um exemplo muito claro da necessidade disso. Você tem uma estratégia. Não adianta você... eu sei o que é a verdade. Não adianta nada. Você tem que fazer com que os outros compartilhem os seus pontos de vista e avancem juntos. E isso é um processo. E nós temos que saber dosar como é que nós vamos avançando, pouco a pouco, tendo um objetivo claro. E acho que uma pessoa como o senhor está à frente desse debate tem uma vantagem muito grande, que é dar qualidade ao debate. Um dos problemas que a gente enfrenta no Brasil hoje é a má qualidade do debate público. E, portanto, o sujeito já entra na discussão desqualificando o outro. Se você pensa diferente de mim, você só pode ser um cretino completo. E esta é a qualidade do debate público no Brasil. Para dar um exemplo real e concreto, a questão da redução da maioridade penal, que tramitou pelo Congresso, não importa o que cada um ache, mas a verdade é que ali a discussão que se impunha era: como é que está mesmo o sistema punitivo dos adolescentes hoje? Está bem tratado? Está funcionando? 2, se nós reduzirmos a maioridade penal, quantas vagas nós vamos ter de nova demanda no sistema? Diante disso, qual é o custo dessas vagas? Porque não é uma questão moral. Eu acho que um menino de 16 ou 17 anos que mata alguém ou estupra alguém, eu não tenho nenhum problema moral de puni-lo. Nenhum. Agora, tenho um problema moral de prendê-lo no sistema das facções. Ou tenho um problema moral de o Estado chegar pela primeira vez na vida desse rapaz para metê-lo na cadeia. Essa é uma discussão. Mas, na verdade, como é que foi o debate público no Brasil? Os reacionários retrógrados eram a favor, os progressistas liberais eram contra, e ninguém tinha os dados e ninguém tinha os fatos. E, portanto, você transforma uma discussão que é técnica, que exige elementos, numa discussão de imprecações e de insultos um contra o outro. De modo que um debate como esse, que o presidente Fernando Henrique tem conduzido, e pela presença dele, eleva a qualidade do debate, em que as pessoas podem discordar. Ninguém precisa pensar como nós, presidente. As pessoas têm o direito de... Mas é preciso acabar com o hábito de desqualificar moralmente quem pensa diferente. Quem pensa diferente só pensa diferente. E, portanto, você tem que discutir o argumento e não a pessoa. No Brasil, o sujeito entra no debate público já ofendendo o outro. Isso não é debate público de qualidade. De modo que eu acho que esse tipo de evento e de protagonismo que o senhor tem nessa matéria contribui para que a questão seja discutida com ideias, com estatísticas, com informações, e acho que quem quiser se contrapor ao que nós sustentamos aqui pode trazer lá os seus outros elementos. E aí não é um debate vazio de imprecações, é um debate fundado em dados empíricos, como deve ser a vida. Nesse sentido, a Comissão Global de Drogas publica uns relatórios. Eu creio que o de 2014 é muito interessante, porque junta uma porção de observações científicas. Não se trata de um debate
dogmático. Não, não. Qual é a experiência? No país tal, no país Y, do ponto de vista clínico, do ponto de vista penal, do ponto de vista social. Enfim, é uma coisa, enfim, feita com critério. E mais, nós sempre procuramos juntar pessoas, digamos, que sejam relativamente acima de qualquer suspeita. De estar interessado porque é usuário, interessado porque está ligado a... Não, não. E pessoas que tivessem uma certa ressonância em suas regiões. O Kofi Annan, ele é membro da comissão. E tem uma enorme ressonância global, mas tem especialmente na África. Agora juntou-se um outro, Obo Sanjo, foi presidente da Nigéria. Pela mesma razão. Pessoas como Vargas Llosa também faz parte da comissão. Aquele que eu sempre esqueço o nome, o Paul Volcker. O Paul Volcker eu adoro, porque o Paul Volcker tem 90 e poucos anos. Isso me deixa feliz da vida, porque ele vai às reuniões. O George Schultz tem, e vai às reuniões, e participa, e convida, e cria coisa. Porque foram presidente do FED, ministro da Economia dos Estados Unidos, está ativo defendendo um debate desta qualidade, quer dizer, que tem que ser um debate com argumentação. E quando é com argumentação, quem está nele deve estar disposto também a rever seu ponto de vista. Porque não é dogmático. Né? Você vai aprendendo. A mim, quantas vezes dizem, mas o senhor foi presidente e não fez nada. Bom, ainda bem que eu passei a entender o que precisava fazer. Né? Na verdade, também não é verdade que não tenha feito nada. Mas é verdade que você vai evoluindo. Você não nasce com sabedoria das coisas, não pode. Você tem que, da experiência, você tem que evoluir, tem que ter a humildade de voltar atrás. Errei, não devia ter, não vi isso, devia ter visto isso, não vi, e aprender. O debate de qualidade é isso. Você entra com argumentação e não entra para ganhar a discussão. Entra para convencer ou ser convencido. Arrisca, mas é assim.